Olá, hoje você é nosso convidado para que em multiplataforma, na Rádio Câmara 93,9 FM, junto com a TV Câmara aqui em Bauru, nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital, bater um papo sobre música com o Edson Oliveira. E numa apresentação muito breve, agradecendo a presença do Edson e da sua passagem aqui pelo Brasil para explicar a sua trajetória. Ele é nascido aqui em Duartina, mas já está há 18 anos nos Estados Unidos. Vamos começar pela história da nossa terra primeiro aqui, Edson. Qual é o seu envolvimento com a música ainda aqui no Brasil, antes de correr pelo estado do Oregon? Eu comecei a aprender música quando minha irmã mais velha comprou um violão e começou a tomar aula. Eu comecei a usar os caderninhos dela de Roberto Carlos, Renato Seus Blue Caps, e comecei a aprender os acordes. Esse foi o meu começo. Mas depois eu comecei a estudar. Eu tive um professor em Bauru, o professor Geraldo Ribeiro, em São Paulo. E quando eu me mudei para Salvador, na Bahia, eu frequentei e me formei em violão, instrumento na Universidade Federal da Bahia. Que tal as suas impressões sobre a formação em música, especialmente o violão, no período, para a gente ter um pouco aqui a distância no estado de São Paulo, a impressão de alguém que está militando no meio, né, do ponto de vista cultural, sobre a qualidade da universidade, enfim, a Universidade Federal lá de Salvador, na Bahia? Eu posso dizer que eu aprendi bastante e ainda saí de lá com muito a aprender. Mas foi um curso bom, eu peguei uma boa base, um bom fundamento em música em geral, harmonia, teoria. Um curso para formação musical ou tem um viés para algum setor, segmento mais específico? O meu interesse era mais focalizado no instrumento. Eu queria me desenvolver como violonista. Aí você acabou projetando um pouco a questão do violão instrumental no seu universo. Isso, no meu curso era basicamente no que se chama música clássica, apesar que é uma intersecção com vários autores que são, você não pode chamar clássico só, Villa-Lobos, Léo Brauer, mas o meu interesse real, que eu fui cada vez mais contactando, era a música popular brasileira. Daí a aventura, enfim, musical e cultural pelo estado do Oregon. Por que Eugene, em especial, essa cidade? Eugene foi uma ocasião que eu estava pesquisando a possibilidade de estudar música nos Estados Unidos. Eu tinha uma família lá em Salvador que eu conhecia e que me convidou para visitar escolas em Eugene. Eu visitei e gostei da cidade e foi a situação que me permitiu estudar lá. Apresenta a cidade para nós, a questão da peculiaridade que você contava para a gente aqui fora do ar, uma cidade, na sua visão, um pouco alternativa até para as nossas questões, aliás, ligado na música, depois já para emendar, ligado ao festival de música que tem um pouco de origem hippie. Exatamente. Eugene, nos Estados Unidos, é conhecida como uma cidade de um povo alternativo no estilo de vida, e uma expressão disso é um festival anual que tem em Eugene chamado Country Fair, que foi iniciado há 40 anos ou mais atrás com os hippies na época, e que foi se desenvolvendo, e esses hippies foram ficando mais velhos naturalmente, tendo filhos, e hoje é um grande festival para a cidade toda, e se passa numa parte assim como se fosse uma fazenda, se cria uma cidade no meio da floresta. Em que época é o festival? Acontece em julho, que é no verão americano dos Estados Unidos. E é difícil de escrever, mas é muito interessante. À medida que você foi estudar música e aprender inglês,
Lá você foi se relacionando com a cultura local, enfim, bares, restaurantes, casas de apresentação. Não sei se lá também tem, obviamente, a questão do jazz presente na noite ou nas apresentações. Que tal a noite do Oregon? Eugene é uma cidade que tem bastante música ao vivo, muitos músicos e muito bons músicos. E eu comecei inicialmente com um guitarrista que tinha vivido no Brasil e conhecia um pouco de música brasileira e tocava jazz. Esse foi o meu começo lá. A gente começou a preparar uns duos com voz e a minha guitarra, que era bem brasileira, e ele com um toquinho de jazz. Mas eu fui expandindo, fui incluindo outros músicos e acabei formando uma banda que hoje a gente toca lá, normalmente com uma banda de 6 músicos, às vezes 5, às vezes 4, e eu continuo também tocando, me apresentando solo. Jazz, bossa nova, samba, mistura de tudo, um pouco de tudo? Mistura de tudo, porque meus músicos, eles são todos americanos. Todos gostam muito da música brasileira, mas o histórico dele, o background deles é a vida deles lá, aprenderam lá. Então eles dão aquele toque que é deles na nossa música. Essa altura a questão da linguagem, inclusive dos cacuetes locais, estão todos resolvidos musicalmente e do ponto de vista também da pronúncia, da formação da linguagem. Mas no início, quando você chegou lá, pegar o violão e tocar em português ou se aventurar a cantar em inglês para os americanos com os nossos recortes melódicos, como foi? Como eu estava te dizendo, teve uma coisa muito importante que me ajudou a me estabelecer lá. Eu achava a nossa música muito boa e acho a nossa música muito boa. Isso me deu a confiança de interagir com os músicos de lá e entrar com autoestima. A tal da autoestima artística. E realmente foi o que aconteceu. A gente tocou, os músicos foram muito receptivos, eles queriam aprender outras coisas, eles conheciam a nossa música através de gravações de músicos de jazz, que são boas, mas não são o original. Então, os músicos foram receptivos, desejosos de aprender a linguagem. Nesse ponto, eu fui um pouquinho um guia para eles. E eles foram guia para mim em outras coisas. Claro. A interação com o músico de jazz, por exemplo, foi uma coisa nova para mim e eu aprendi muito com eles. Tá. Uma roda de chorinho aqui, para usar uma heresia de comparação, tem muito do improviso natural e dos recortes melódicos próprios da nossa terra. O jazz também tem a relação com o improviso, só que de outra natureza. É possível conversar com esses dois horizontes que eu citei? Você está perguntando o chorinho... Se dá para pensar numa roda brasileira de chorinho com músicos de jazz da sua banda, é que você conhece os dois lados dessa faceta aqui, né? Dá. Eles, na verdade, nós tocamos alguns choros com o grupo. Muito bom. E eles se dedicaram, aprenderam as melodias, e depois eles falam, bom, eu vou tocar a melodia de Noites Cariocas, adoro, mas aí eu quero um coro só para me improvisar. E eles fazem. Duartina, que nos ouve, mas para não perder memória no tempo, talvez não tenha a dimensão do Edson Oliveira lá em Eugene, no estado do Oregon, com plays do Antônio Carlos Jobim, inteirinho, setlist para eles lá. Isso. Não tinha, com o Facebook eles têm agora. Agora tem. Eu gravei o Antônio Carlos Jobim, eu vinha estudando Jobim, aprendendo com Jobim, e me veio essa ideia de gravar um disco. Eu gosto muito de ter tido essa ideia e gravei esse disco em 2008. Antes de aproveitar e pedir para você apresentar, enfim, 2 canções para nós aqui do Antônio Carlos Jobim, do mestre, não haveria outro adjetivo a não ser para identificá-lo. O nome da banda tem uma jogada legal aqui de fonética entre o americano, o significado natural, e a nossa apropriação melódica aqui. Mas fala você. Tem. O nome da minha banda lá é Sambossa.
o que você fala, tá certo, é samba e bossa, virou sambossa. E é mesmo. Mas a palavra sun é escrita com S-U-N, que em inglês, sun, quer dizer sol. Então, a palavra sun remete os americanos para um lugar de sol, de praia. O que também lembra da bossa nova, e também lembra da bossa nova. Então é sambossa, é um joguinho com sons e com idiomas diferentes. Ficou bem apropriado. Bom, eu vou parar de conversa fiada aqui, não tomar muito seu tempo na rádio e na TV Câmara, agradecer muito a sua visita, né, através da nossa colega Erundi aqui do gabinete da presidência, e pedir para você, como a gente te apertou no começo aqui, para apresentar duas do Antônio Carlos Jobim. Mas como a gente preserva muito a questão dos autores, por favor, a identificação dos nomes para valorizar essas duas boas composições que você escolheu. Eu vou tocar. A primeira é uma espécie de como se poderia dizer, uma canção chamada Janelas Abertas. Ela é composta só por Antônio Carlos Jobim, eu penso. E a segunda é Brigas Nunca Mais, que é composta por Antônio Carlos Jobim e me desculpe, mas penso que é Vinícius de Moraes o letrista. Tranquilo, mas para fazer a junção das duas relações aqui, Antônio Carlos Jobim pelo duartinense Edson Oliveira. Obrigado por sua presença. Vamos ouvir os sons ao violão. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más e é bom para fazer as pazes. E ela então me socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar, mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais.
pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais. Obrigado ao Edson Oliveira, visita aqui de Eugene, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Eu sou Nelson Itaberá, você conversou conosco e ouviu na Rádio Câmara, simultâneo em multiplataforma, com a TV Câmara nos canais 10 da NET e 60.3 UHF. Até o nosso próximo bate-papo.